Boa noite. Boa noite, tudo bem, doutora? Tudo bem, e a senhora, doutora? Ai, estou ótima e muito bom falar com você, não é? E ser convidada aí para participar dessa live, né, doutora? E muito Muito bom bom. conhecê-la, né, através do vídeo aí que eu não a conhecia. Quando eu recebi o convite seu para participar da live, eu fiquei muito feliz, não é? E você está me vendo aí, está perfeita a imagem? Como está? Tá bem, tá ótimo. A iluminação tá ótima. Tô vendo bem você, tô muito feliz de ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que vai ser uma condição muito grande de levar conhecimento para as pessoas com a quantidade grande de conhecimento que você tem nessa área e que é muito importante as pessoas terem noção, né, desse tipo de problema que nos cerca, né, que cerca a nossa saúde, e eu tenho certeza que vai ser uma contribuição muito grande para as pessoas que estão assistindo. Pois é, doutora Poliana, eu gostaria que você falasse da sua especialidade, né, do seu trabalho, da sua clientela aí em São Paulo, do seu trabalho sobre esse trabalho maravilhoso que você faz aí com as pessoas, instruindo sobre as radiações eletromagnéticas, sobre os campos elétricos. Eu gostaria que você se apresentasse. Joia. Então, a minha formação de base, né, eu sou médica neurologista, fiz residência médica em neurologia, depois eu fiz mestrado em neurologia e neurociências na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, me especializei em doenças extrapiramidais, que incluem distúrbios do movimento, como a doença de Parkinson. E aí, depois que eu tive meu primeiro filho, ele recebeu o diagnóstico de autismo com 1 ano e meio de idade, e daí, depois de um certo tempo, eu fui apresentada para a medicina integrativa, comecei a estudá-la, fiz pós-graduação em medicina integrativa, depois fiz medicina ortomolecular, depois estudei ozonioterapia, neuromodulação com tecnologia REAC, e aí comecei a estudar uma série de ciências dentro da medicina integrativa que agregavam, e a poluição eletromagnética dentro da medicina integrativa é uma coisa que eu acabei precisando estudar um pouco mais, por conta de que eu acabei descobrindo que tinha relação com autismo, né? E outras doenças neurológicas também, como a gente vai conversar hoje, né? Então, de uma forma sucinta, foi esse caminho que eu percorri. E aí, hoje em dia, eu utilizo muito dessa abordagem integrativa nos tratamentos em neurologia que eu aplico nos meus pacientes. E conte para a gente um pouquinho sobre a sua bela formação, doutora. Doutora Poliana, eu fiz minha graduação em Engenharia Industrial Elétrica, depois eu fiz o mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de radiações eletromagnéticas, né? Terminei meu mestrado em 2003, e no mestrado em 2003 nós estudamos 2 antenas em Belo Horizonte, como um médico estuda o corpo humano de uma pessoa. Nós estudamos para onde a antena irradiava, quais eram as perdas do cabo coaxial da antena, diagrama horizontal e vertical da antena. Fizemos um estudo em 2 regiões em Belo Horizonte, uma na região Centro-Sul e outra na região na Água Branca, aqui em Belo Horizonte. E na época, em 2003, nós observamos que as radiações eletromagnéticas aqui em Belo Horizonte, os limites de exposição humana a 10 metros da antena, poderiam ultrapassar os limites de exposição humana da Anatel. Então, em 2003, se você estivesse a 10 metros do lóbulo principal da antena que nós estudamos, já ultrapassava o limite. Então, nós fizemos um monitoramento na cidade, medimos essas 2 antenas, e eu pensei assim na época, se as radiações aqui estão maiores do que outros países e outras cidades, os limites de exposição humana adotados em legislação federal estavam bem superiores aos padrões da Suíça, da Rússia, né, da Nova Zelândia na época e outros países da Europa também. Eu pensei, o que pode acontecer com a comunidade no entorno dessas antenas? Então, eu fui para o doutorado em 2005, terminei o doutorado em 2010, onde eu fiz mortalidade por neoplasias e a telefonia celular em Belo Horizonte.
e dentro de um raio de 500 metros, a taxa de mortalidade foi maior para esses moradores que se encontravam nessa região. Nós fizemos a taxa de mortalidade por setor censitário, por regiões, né? Fizemos, aqui em Belo Horizonte são 9 regionais, nós fizemos esse estudo aqui, mapeamos as antenas, mapeamos os óbitos por neoplasias. Nosso trabalho passou por 2 comitês de éticas, Secretaria Municipal da Saúde e a Universidade Federal de Belo Horizonte. Então, foi aprovado pelo Comitê de Ética, nós publicamos o nosso trabalho em uma revista de qualidade A, que é uma revista científica da Science of Total Environment. Em 2011, nós publicamos o trabalho. Então, nosso trabalho ficou referendado para o mundo através dessa publicação. Nós já apresentamos nosso trabalho na Suíça, em várias cidades, em vários outros países. E o que me assustou muito foi que a gente foi fazendo o trabalho, monitorando a residência das pessoas que se encontravam com neoplasias também. Nós fazemos esse trabalho hoje em Belo Horizonte. E o que me assustou foi que não é achismo a nossa pesquisa, é pesquisa científica. A taxa de mortalidade foi maior para os residentes no entorno das antenas de telefonia celular. Então, aqui estava uma antena, nós fizemos a 100 metros, a 200, a 300, a 400, até 1.000 metros. E deu um gráfico dessa forma aqui. Ó. Então, a taxa de mortalidade, ela decaiu com a distância da antena. Quanto mais próximo da antena, nós sabemos que tem maior radiação eletromagnética. O campo eletromagnético, ele decresce com o inverso da distância. Então, quanto mais distante do emissor, menor radiação eletromagnética. E quando eu estou próximo à antena, a antena está aqui, a energia da antena ela fica estocada. Então, quando a operadora fala que quem mora perto da antena não tem problema nenhum, é mentira. Porque quando a gente faz o monitoramento, nós medimos as casas das pessoas, nós medimos o entorno da antena. A gente não mede só no chão, não. Porque no chão, a radiação eletromagnética ela vai ser 5% da máxima exposição permissível. Quando você faz a medição da radiação no lóbulo principal da antena, aqui no prédio vizinho, ou numa sacada do prédio, ou no prédio de cobertura. Às vezes a antena está aqui na cobertura e tem a área de lazer das pessoas aqui, o que é um absurdo, não é? Então, o campo eletromagnético aqui é maior do que um campo eletromagnético que eu vou encontrar longe da antena. Quanto mais próximo da antena, maior radiação. Isso não tem como nós irmos contra a lei de Maxwell. Então, isso é pesquisa física, não é? Então, quando uma operadora chega para você e fala, eu vou colocar uma antena no seu prédio, se você não deixar com a antena, o vizinho vai deixar e vai ficar pior. Todos os dois são piores, é lógico. A antena tem o lóbulo principal dela. Então, ela vai irradiar nessa direção com intensidade maior. O que não importa, eu fiz a medição lá na rua tal, no solo, a radiação está muito baixa. No solo vai estar baixa mesmo, mas você tem que subir no prédio e fazer a radiação lá, a medição do campo eletromagnético lá. Então, nós temos os aparelhos, nós fazemos esse monitoramento para quem nos solicita. Fazemos monitoramento, já fiz várias cidades, várias pessoas aí de São Paulo já me chamaram para fazer medição, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para tudo quanto é canto do Brasil, nós já fizemos esse monitoramento, essa medição aí, quando as pessoas nos pedem para fazer essa medição. E aí você fala assim, o que vocês resolvem? Resolvemos, a gente faz a medição, fornecemos o laudo técnico e científico para a pessoa e orientamos ela onde ela vai colocar os quartos dos filhos, né, para onde ela vai. Por quê? Às vezes a radiação está maior justamente no quarto onde a pessoa dorme. E às vezes no outro quarto está menor a radiação. A gente aconselha a pessoa a ir para esse outro local onde tem menos exposição humana, entendeu? Então a gente faz uma arquitetura eletromagnética dentro da residência e comparando com a legislação da ANEEL e comparando com outros padrões de exposição humana bem mais restritivos que o nosso país. A Suíça, por exemplo, a radiação para qualquer faixa de frequência, o que é permissível lá é 4 a 6 volts por metro. Né? Aqui no Brasil é de 43 a 58, 59 volts por metro. A densidade de potência na Suíça é 9 microvatios por centímetro quadrado. Aqui no Brasil, dependendo da faixa de frequência, na faixa A e B, que é 900 mega, era 450 microvatios por centímetro quadrado. Na banda D agora, que é 1,8 giga, agora a gente já está com 2,4, né? Era 900. Então, está muito discrepante o limite de exposição adotado pela Anatel, que são os padrões da ICNIRP.
E o que significa CNIRP? Comissão Internacional de Proteção contra as Radiações Não Ionizantes. Essa CNIRP é o braço direito da indústria da telefonia móvel. Ela é um órgão privado. Para participar como membro da CNIRP, você tem que ser filiado à indústria da telefonia móvel. Então, tem um grande interesse, né, um jogo de interesse muito grande nesses padrões. Esses padrões da CNIRP adotados pela Anatel não são seguros, doutora. Por quê? Esses padrões consideram apenas os efeitos térmicos da radiação, não consideraram os efeitos atérmicos. E qual a diferença do térmico para o atérmico? O térmico causa um aquecimento no seu tecido. O atérmico não causa tanto aquecimento, mas vem o câncer, doença de Alzheimer, mal de Parkinson, alteração do sistema nervoso central e outras doenças, porque a radiação ela penetra no nosso corpo. Nós não temos um sensor que permita detectar essas radiações eletromagnéticas. Ela existe? Existe. Tanto existe que nós temos aparelhos científicos, né, comprados, um nos Estados Unidos, o outro na Alemanha, outro aparelho nós compramos na Suíça. Então, todos os aparelhos, eles mostram a radiação chegando nas casas das pessoas e mostra a frequência que está ali. Então, aqui nós temos as radiações não ionizantes, que são as baixas frequências, que são usadas aí em linha de transmissão, subestação de energia. Aqui nós temos as altas frequências, que é usado aí para antena de telefonia celular, fornos de micro-ondas, e aqui nós temos as radiações ionizantes, que é o raio-X, raios alfa, beta e gama. E aí você me pergunta, qual a diferença da radiação ionizante para a radiação não ionizante? A diferença da radiação ionizante para não ionizante é que a radiação, ao atingir o átomo, ela não tem energia suficiente para arrancar o elétron do átomo. Então, por isso que a gente fala radiação não ionizante, apenas excitação das moléculas. Agora, a radiação ionizante, ela tem energia suficiente para arrancar o elétron do átomo. Então, ela ioniza. Então, o raio-X é um exemplo de radiação ionizante. Micro-ondas, radiofrequência, é tudo a mesma coisa, campo eletromagnético. Se eu falar radiações eletromagnéticas, se eu falar campos eletromagnéticos, é a mesma coisa. Se eu falar assim, eu vou medir campos eletromagnéticos na sua casa, eu vou medir as radiações eletromagnéticas, é a mesma coisa. Radiofrequência, agora eu vou te mostrar um slide para você entender. Ah, mas como essas radiofrequências? De 1 giga para frente, nós consideramos micro-ondas, entendeu? Agora, RF, você tem RF aí na faixa de 30 megas, 30 Hz, né? Eu vou te mostrar um quadro para você entender melhor, porque eu não sei de cor todas as faixas para que ela é usada. Então, eu vou te mostrar aqui o que eu sempre mostro para os meus alunos do curso de engenharia. Está vendo, doutora, o slide? Sim. Então, aqui são vários tipos de frequência, 30 a 300 quilos, 300 a 3.000 quilos. Então, vem, tá vendo? A telefonia celular está aqui nessa faixa, de 0,3 a 3 GB. Tava, né? Micro-ondas, então está aqui, ó. TV, polícia, bombeiro, controle de tráfego aéreo, medicina, aquecimento industrial. Aqui nós temos essa faixa de frequência agora, que o 5G vai usar o 3,5 GB, que a Anatel está pretendendo vender essa faixa aqui, maior um pouquinho, 0,3 a 3,5 GB. E tem outros locais aí, Estados Unidos, por exemplo, é 24 GB, que está funcionando o 5G lá. Então, as faixas de frequência, elas variam, tá vendo? Ondas longas, ondas médias, ondas curtas, micro-ondas, aqui também é micro-ondas nessa faixa aqui. Então, aqui essas ondas são usadas, né, para comunicação da Marinha, emissores de radionavegação, radiodifusão, estação de TV, bombeiro. Então, aí vai essas faixas de frequências aqui. E aqui a comunicação em UHF, telefonia celular, estações de TV. Então, o que vai variar é a frequência, né? Você fala assim, qual a frequência que funciona esse dispositivo? A frequência, por exemplo, micro-ondas da sua casa. Funciona na faixa de 2,5 GHz. Né? A telefonia 3G estava realmente na faixa de 2,4, 2,5. E agora 25G que vai aumentar a frequência. Aumentando a frequência, o comprimento de onda vai diminuir. Porque o que é um comprimento de onda, né? Você pode olhar aí no slide que eu coloquei. Vou colocar aqui para você ver aqui o comprimento de onda aqui, ó, o campo elétrico. Tá vendo aqui o desenho, doutora? Tá dando para ver? Sim.
Está dando para ver ou não? Sim. Pois é, então, explicando de uma maneira de grosso modo aqui nós temos uma antena irradiando, aqui tem um campo elétrico, aqui tem um campo magnético. Então, aqui eu tenho uma onda elétrica, que é um campo elétrico, e aqui eu tenho um campo magnético. A partir do momento que circulou a corrente, gerou o quê? Um campo elétrico. Olha o campo elétrico aqui, ó. E junto com o campo elétrico vai girar o quê? Um magnético. Então, por isso nós temos campos eletromagnéticos. É um campo elétrico e um campo magnético. E aqui o comprimento da onda é dado pela velocidade da luz, né, que é 3,10 metros por segundo, dividido pela frequência, entendeu? Ou 300 quilômetros por segundo. Então, a velocidade. Então, você fica sabendo aqui o comprimento da onda, comprimento da onda dessa forma, entendeu? Daqui é a velocidade da luz, né? Que é o C, e o F é a frequência que você utiliza. Então, a gente fica sabendo o comprimento da onda. Por isso que na hora que você pega uma frequência aí de 3,5 gigahertz, que vai ser a banda que vai ser vendida agora, você faz direitinho, você põe a velocidade da luz e divide pela frequência, você sabe o comprimento da onda. Essas ondas, nós estamos muito preocupadas com ela, porque ela veio aumentar a radiação eletromagnética no meio ambiente. Né? Nós não sabemos o que essa onda vai nos causar no nosso corpo. Não é? A gente já tem aí 2G, 3G, 4G, mais 5G. Nosso organismo ele vai perder a imunidade, entendeu? Nós vamos perder a imunidade no meio de tanta radiação, de tantas ondas eletromagnéticas, né? E já tem diversos estudos aí mostrando os danos à saúde, estudos feitos a longo prazo, mostrando danos à saúde das pessoas com a quantidade de energia no nosso meio ambiente. É por isso nós assinamos um documento, 340 pesquisadores, assinamos um documento, encaminhamos para a Organização Mundial de Saúde, para a ONU, para dar uma moratória no 5G, para não deixar o 5G entrar da forma que está sendo feito. Essas ondas vão ficar, esse emissor, essas antenas, elas vão ficar muito próximas ao nosso corpo, vão ficar em ponto de ônibus, vão ficar em latão de lixo, aí nesses lixos maiores, vão ficar em postes, em semáforos. Nós não temos estudo ainda desse 5G. Sabemos que tem pesquisas, né, que eu posso mostrar para você aqui, até mostrei na live que eu fiz com a Sueli, sobre os efeitos dessas ondas milimétricas que já foram testadas, né, por pesquisadores no passado. Só que nunca eles poderiam imaginar que isso ia ficar tão perto do nosso corpo. Né? Essa frequência já existe para comunicação via satélite, mas não para ficar próximo das nossas residências e vão ser colocadas. Você vai ser vigiada, doutor, o tempo inteiro, porque vai ter chip na sua geladeira, vai ter chip nos seus aparelhos eletrodomésticos. Então, nós vamos ficar na mão da indústria da telefonia que colocar isso aqui para a gente poder, obrigando a gente a comprar. Né? Então, o pessoal fala muito, mas você tem wireless. O wireless é coisa para ser usada em caso de extrema necessidade. Desliga o wireless. Vamos fazer essa live agora, eu liguei, entendeu? Mas minha casa, fico com ele desligado, porque eu tenho fibra ótica que chega até o meu computador. Quando eu preciso de abaixar um vídeo no celular, fazer uma live, assim é coisa, não é o dia inteiro, eu desligo. Então, tem gente que dorme com o wireless ligado, fica ligado o dia inteiro, falei, desliga o wireless. O wireless tem que ser usado a 5 metros de distância de onde você está, não é? E a gente está fazendo um trabalho muito bacana de higienização eletromagnética dentro das casas, mas sem usar produto nenhum, somente com ideias ideias técnicas para melhorar o seu ambiente eletromagnético dentro da casa. Inclusive, nós vamos fornecer um curso, né? A gente está terminando, eu achei que eu ia terminar em julho, não dei conta, para a gente poder passar essas informações aí para a comunidade. E eu gostaria, né, doutora, que você falasse do seu trabalho também, né, da sua vida como médica, como neurologista, que é uma profissão maravilhosa, não é? Então, conforme eu falei com a senhora agora há pouco, eu acabei enveredando pela área integrativa, então, além da neurologia tradicional, tive formação em medicina integrativa e o que eu mais, hoje em dia, coloco em prática, na minha prática clínica diária, é a neurologia integrativa. E
a gente identifica muito sensibilidade à poluição eletromagnética em crianças com autismo, em pacientes com doenças neurodegenerativas, né? Então, pacientes idosos com Alzheimer, com doença de Parkinson, com esclerose lateral amiotrófica.